Graça e paz, queridos. Uma noite de alegria, uma noite de vitória. Estamos aqui nesta noite para mais uma vez meditarmos na palavra de Deus. Esta palavra é maravilhosíssima neste tempo tão presente, quando as pessoas estão tão preocupadas com esta doença que está assolando as nações. Mas eu gostaria de falar nesta noite acerca da mulher samaritana. O pastor Samuel, na sua pregação, pregou sobre o bom samaritano. E eu quero falar sobre a mulher samaritana, porque esta mulher teve um encontro maravilhosíssimo com o Senhor e foi transformada de uma maneira maravilhosíssima. E isso também pode acontecer com aqueles que estão me ouvindo nesta noite. No capítulo 4 de João, no verso 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que fala contigo, tu lhes pediria e ele te daria água viva. Aqui nós temos um encontro maravilhoso de Jesus com uma mulher estrangeira. Esse povo não estava se comunicando, mas Jesus, passando por aquela cidade, por aquele poço de Jacó, encontrou aquela mulher que foi tirar água e fez um diálogo com ela. E ela falou muitas coisas para ele, que o poço era fundo, fez algumas dificuldades, mas Jesus foi conversando com aquela mulher e ele disse: ah, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que fala contigo, tu lhes pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tens com que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tenho marido, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que o adorem em espírito e em verdade.
A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes perguntas: ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Verso 43, diz assim: e 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um régulo, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que lhes vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhes disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o régulo: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entenderam, pois, o pai que não era aquela. Entendeu, pois, o pai que era aquela a hora mesma que Jesus lhes disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Então nós temos aqui esta mulher tendo um encontro maravilhosíssimo com o Filho de Deus, e o próprio Senhor Jesus Cristo lhes anunciou àquela mulher que ele era o Messias, que ele estava falando com ela. E aquela mulher, de uma maneira tão maravilhosa, esqueceu até o seu cântaro, correu à cidade, chamou os seus amigos, e eles vieram ter um encontro também com Jesus. E eles ficaram lá com Jesus 2 dias, ouvindo a palavra do Senhor, e muitos daquela cidade foram também transformados. Então, o que eu gostaria de dizer mais uma vez nesta noite é que esta mulher teve um encontro maravilhosíssimo com o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, não sabendo ela que ele era o Messias, mas Jesus lhes fez uma menção tão maravilhosa do próprio Deus, da palavra de Deus, da sua vida em particular, do lugar onde se deveria adorar ao Senhor. Não é mais naquele monte onde aquela mulher samaritana dizia: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade,
Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos, nesses dias, proibidos de nos reunirmos na nossa igreja física, mas nós temos uma promessa tão maravilhosa já ensinada por Jesus, que aqueles que o adorem, possa adorá-lo em qualquer lugar. Ele falou, não é mais neste monte que se adore, nem também em Jerusalém, porque a hora vem, e agora é. Que hora é essa? Que hora que Jesus estava falando com aquela mulher? Isso já fazem muito tempo. Jesus estava ainda no seu corpo, no seu ministério terreno, fazendo a obra poderosa do Senhor, e desde aquele tempo ele já disse que os que o adoram e que adorem a Deus, o Pai, devem adorá-lo em espírito e em verdade, aonde quer que eu esteja, ou você esteja. Isso, nessa hora, tem se tornado uma grande realidade para nós e para o nosso povo, porque a Bíblia diz, como já disse o pastor Samuel e também o pastor Rodrigo, que nós somos o templo de Deus. Em 1 Coríntios 3,16, nós temos esta palavra bem conhecida aqui na nossa igreja, bem batida, que nós temos falado constantemente, não é? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Santo quer dizer separado para o uso do Senhor. Nós temos este versículo maravilhoso e temos muitas outras palavras, como está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 19 e 20, ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha que palavra poderosíssima do Senhor, dizendo para que nós venhamos a saber, ou que nós venhamos a ter uma certeza absoluta de que esta casa, este corpo, é casa de Deus, é Espírito. O Espírito de Deus também habita nesta casa. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz que nós fomos comprados também por bom preço, para sermos homens e mulheres que possamos glorificar a Deus em todo o tempo. Haja o que houver, nós devemos estar inabaláveis, porque nós temos promessas maravilhosas do Senhor para o nosso socorro. E aqui ele diz: fostes comprados. Você não é qualquer pessoa, você é um varão, uma varoa comprada por alto preço, pelo precioso sangue do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então,
É tão maravilhoso que isso que nós temos na palavra de Deus, nós podemos estar tomando posse cada dia desta palavra, porque ela não é de homem, ela é do próprio Deus que fez a nós essas promessas. Efésios capítulo 2, verso 20, diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, queridos, nós estamos dentro de uma graça tão maravilhosa do Senhor, com esse privilégio de sermos casa de Deus, sermos templos de Deus, de sermos morada de Deus em espírito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que coisa preciosa é esta palavra. Nós temos também algumas promessas muito especiais para nós neste tempo presente, onde muitas pessoas estão firmadas no Senhor, pelo novo concerto, também pela nova aliança, ou concerto, ou pacto que foi realizado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É uma tremenda palavra do Senhor. Nós temos aqui na celebração da ceia do Senhor, nós temos no capítulo 11, no verso 25, esta palavra: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós temos um novo testamento, ou uma nova aliança feita para nós neste tempo presente, com maiores e melhores promessas. A Bíblia diz, na carta aos Hebreus, no capítulo 7, 22, diz assim: de tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Vou repetir, 7, 22. De tanto melhor concerto, melhor aliança, melhor pacto, Jesus foi feito fiador. Ele garante. Glória a Deus por essa palavra do Senhor. No capítulo 8, no verso 6, diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Temos realmente neste novo concerto, ou nesta nova aliança, maiores e melhores promessas do que todos os nossos irmãos do Antigo Testamento. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Graça multiplicada.
Você sabe o que é isso? Graça multiplicada. Glória a Deus. Eu e você não devemos ficar abalados com notícias que venham de qualquer lugar. Nós deveremos estar firmados nesta graça multiplicada que vai nos levar a um lugar de descanso, de refúgio, de uma segurança inabalável. No verso 3 dessa mesma carta diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo. Olha, irmãos, Deus nos deu tudo. Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Olha só, grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, participantes da natureza de Deus, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E a Bíblia diz, nessa carta, 1 de Pedro 1,3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade e nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que nós temos bastante versículos da palavra, do novo concerto, da nova aliança, para ficarmos firmes, aguardando até a hora da nossa liberação, para termos o privilégio de nos reunirmos novamente como irmãos na casa do Senhor, louvando, exaltando, dando glória àquele que tem o nome acima de todo nome, o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Eu amo vocês. Deus abençoe vocês ricamente em nome de Jesus Cristo. Amém.